padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Sábado hoje somos chamados, a igreja nos incentiva a voltar de modo muito amoroso, especialmente o nosso olhar para a amada Mãe Maria. E assim crescermos nessa devoção, não como uma devoção em que apenas queremos contar com a sua intercessão de que precisamos, mas sobretudo com o compromisso de segui-la no discipulado exemplar que ela é para nós. Sobretudo na força da oração. Lembrando-nos, nossa força está na oração. A oração que nos converte. Conta, portanto, orar sem cessar para nos convencer do quanto precisamos de mudança na vida e na conduta. São Gregório de Nissa, um bispo, num sermão, diz: a palavra divina nos ensina como orarmos, mostrando aos bons discípulos, aos que com amor e empenho buscam essa ciência, como obter que Deus nos ouça na oração. Afasta-se de Deus quem não se une a Ele pela oração. Logo, a respeito da oração, é preciso, antes de tudo, aprender o seguinte: é necessário orarmos sempre, sem nos cansarmos. Através da oração conseguimos estar com Deus. E quem está com Deus está longe do inimigo. A oração é apoio e defesa da castidade, freio da ira, pacificação e domínio da soberba. Meu irmão, minha irmã, a oração é guarda da virgindade, proteção da fidelidade no matrimônio, esperança para os vigilantes, abundância para os agricultores, segurança para os navegantes. São Gregório de Nissa ainda completa: ainda que permanecêssemos toda a vida em colóquio com Deus, suplicando e agradecendo, estaríamos bem longe de retribuir-lhe o que devemos. Nem jamais passaria pela nossa mente podermos recompensar aquele que nos concede tão imensos benefícios. Que a palavra agora proclamada nos interpele e nos faça sempre mais orantes. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. O Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Amado irmão, amada irmã, vamos deixar essa pergunta do Senhor interpelar nosso coração. Vai encontrar Ele ainda fé sobre a terra? Não é possível cultivar a fé sem a força da oração. Por isso o Senhor conta essa parábola para mostrar aos discípulos a necessidade de orar sempre e nunca desistir. E Ele vai contar exatamente a história de um juiz que não era temente a Deus e não respeitava ninguém. Porém, ele foi confrontado por uma viúva. Um confronto em que ela buscava o seu direito, pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. O juiz se recusava, mas chegou, diante da insistência dela, à conclusão: eu não temo a Deus, não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. O juiz aprendeu o caminho. A viúva, por sua insistência e por defender os seus direitos, levou-o a cumprir a tarefa que ele sempre devia ter cumprido. E o Senhor refere-se a este juiz injusto para nos interpelar, perguntando-nos: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Para exatamente dizer a nós: a nossa vida tem que ser uma contínua oração. Momentos especiais e qualificados de oração no silêncio, da oração na comunidade,
para que a nossa sintonia com o coração de Deus seja profunda e Ele nos fará sempre justiça bem depressa, como disse Jesus. É assim que nós podemos viver a força da nossa fé e responder a essa pergunta que o Senhor nos faz. O Filho do Homem, quando vier, ainda vai encontrar fé sobre a terra? Lembro aqui um autor do século II, numa homilia, quando diz: sejamos daqueles que dão graças, daqueles que servem a Deus e não dos ímpios que serão condenados. Não levemos a mal, nem nos indignemos, nós insensatos, se alguém nos chama a atenção e quer nos converter da injustiça para a justiça. Tenhamos fé, suportamos as lutas do Deus vivo e somos provados nesta vida para recebermos a coroa na futura. Nenhum justo, meu irmão, minha irmã, recolhe um fruto imediato, mas aguarda-o, porque se Deus desse logo a recompensa ao justo, nos entregaríamos então a um negócio e não à virtude. Pareceríamos querer ser justo por causa do lucro, mas não do serviço de Deus. Vamos suplicar a graça de termos uma alma orante, para que estejamos em profunda e contínua sintonia com o coração de Deus e assim assentados na força da verdade e do amor. Pela intercessão da amada Mãe Maria e em comunhão com seu coração de discípulo exemplar, supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira